Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui agora diante da ideia chamada força magnética. Como eu vou desenvolver a ideia com vocês? Como que acontece a tal da força magnética? Legal, vamos inicialmente pensar no seguinte. Eu tenho aqui esse desenho, você fala assim, que desenho é esse? Bom, no vídeo anterior a gente mostrou que essa simbologia, bolinha com X, significa o quê? Bolinha com X significa entrando. Então lá, bolinha com X significa que está entrando. O quê? Alguma coisa, algum vetor está entrando. Pode ser vetor força, pode ser vetor velocidade, pode ser vetor campo. Então, vou colocar aqui para vocês, olha, tem um campo magnético que está entrando na lousa, bolinha com X. Se fosse uma bolinha com pontinho, significaria o quê? Saindo. Então, estaria apontando para vocês. Agora, do jeito que está desenhado aqui, de vocês está apontando para mim. Então, está entrando na lousa, está entrando nessa superfície. Se você tiver seu caderno, se você desenhar uma bolinha com X, significa entrando no caderno. Legal? Perpendicular entrando. Ora, aqui então eu tenho um campo magnético que está entrando na superfície. Bolinha com X significa entrando. Que grandeza que está entrando na superfície aqui? Campo magnético, olha lá, bolinha com X significa entrando. O que está entrando? Campo magnético. Tá. Agora, vou desenhar aqui para vocês uma partícula, que seja um corpo carregado positivamente, mais que. E aí eu digo para você o seguinte, esse corpo carregado com carga mais que está parado. E aí o que vai acontecer com ele? Nada. Como assim? Então por que você desenhou? Justamente, corpo em repouso não sofre nenhuma força magnética. Mas então peraí, se eu desenhasse aqui uma carga negativa, mas também parada, velocidade igual a zero, o que vai acontecer com ela? Bom, se sobre a positiva não acontece nada, sobre a negativa também não vai acontecer nada. Não vai ter força magnética. Mas aí eu pego essa carga positiva e coloco essa carga positiva para se mover. E olha que legal que eu vou desenhar aqui para vocês, vamos ver se a galera vai sacar. O que significa isso? Nossa, bolinha com ponto, o que isso significa? Significa que tem um vetor velocidade saindo da lousa. Nossa, é verdade, bolinha com X entrando, bolinha com ponto saindo. Opa, então se eu tenho uma velocidade nessa direção, o que vai acontecer? Qual vai ser a força magnética? Nada. Mas espera aí. E se eu colocasse essa mesma carga positiva, mas eu desenhasse aqui um vetor velocidade, agora entrando, olha lá, bolinha com X, entrando. Agora está entrando. E aí? O que vai acontecer? Vai ter força magnética? Não. Nossa, então, para que essa aula? Para que você está dando essa aula? Está perdendo meu tempo. Calma, a gente já vai conversar aprofundando a ideia. Mas, nesse primeiro momento, então, dizer o seguinte. Partícula, corpo carregado. Corpo carregado. Tem que ter carga, né? Corpo carregado. Parado. Ou se movendo na mesma direção do campo magnético, não sofrerão força magnética. Aí, nós vamos então, próximo passo. Mas, então, Rinaldo, se eu tivesse uma partícula positiva, agora, caminhando assim, opa! Mudou de figura. Essa estava parada e essas aqui de baixo estavam andando na direção da lousa aqui, na direção perpendicular à lousa. Perfeito? Agora eu peguei uma partícula que está andando tangente, ok? Então, coloquei uma partícula que tem velocidade e essa velocidade está perpendicular ao campo magnético. Essa agora sim vai sofrer força.
Então beleza. Então vou continuar aqui assistindo. Vamos lá. Tenho aí o movimento dessa partícula perpendicular ao campo. O que vai acontecer? Sobre ela vai surgir uma força. E a força que vai surgir sobre ela pode ser desenhada respeitando a regra da mão esquerda. Eu já tinha estudado a mão direita, agora eu vou estudar a mão esquerda para não confundir as mãos. Falou em força magnética, vou pensar na mão esquerda. Falou em campo magnético, corrente elétrica, mão direita. Corrente, campo. Lembra-se? Agora, força magnética, mão esquerda. Como que vai funcionar a sua mão esquerda? Vai funcionar desse jeito que a gente está desenhando aqui, como se fosse uma pistolinha. Beleza? O dedo médio para o meio da palma, tá? O indicador apontando para frente e o polegar para cima. Beleza? Olha lá. Desenho? Formando um 3D, literalmente um 3D. Perfeito? Tá aí, Então o que acontece? Mão esquerda. Nessa mão esquerda nós vamos ter então no dedão, força. No dedo médio, campo. Deixa eu completar aqui. Campo. E no indicador, no indicador campo, e no dedo médio, velocidade. FBV. Ok? Faça bom vestibular. FBV. Legal. Formando uma pistolinha, certo? Formando uma pistolinha, olha lá. B é o indicador para frente, força o polegar para cima, o dedo médio para a palma da mão. Agora, como que eu vou trabalhar essa regra aqui? Da seguinte forma, né? O campo, como é que está o campo? Para dentro. Então, quem que é o seu dedo do campo? É esse aqui. Então, seus dedos aqui, pistolinha. Então, o campo, vou desenhar como? O campo está para dentro, então vou apontar para dentro da lousa. Apontar para dentro. Perfeito? Velocidade. Velocidade está para a direita. Então, campo para dentro, velocidade para a direita. O que aconteceu com o dedão? Automaticamente o dedão ficou para cima. Quem que é o dedão? O dedão é força. Então, B, campo para dentro. V, velocidade para a direita. Dedão, força para cima. Então, apareceu aqui uma força magnética para cima. Perfeito? Legal? Difícil, né? Agora, o que acontece quando você tem uma força que é perpendicular ao movimento? Vamos lembrar rapidão aqui. A criança pegou um barbante, amarrou uma pedrinha no barbante e começou a girar. Por que a pedrinha gira? A pedrinha gira porque ela tem velocidade, mas ela não se desprende, né? Ela não sai da trajetória circular dela, ela continua girando. Por quê? Por causa do barbante que faz uma força aqui, tração. Então peraí. Quando eu tenho força perpendicular ao movimento, quando a força é perpendicular ao movimento, o corpo faz que movimento? Circular. Olha aqui, olha que legal. Força perpendicular ao movimento. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai girar, movimento circular. Ela vai girar. Ok? Agora, Reinaldo, e se ao invés de uma carga positiva, vou dificultar um pouquinho, galera. Nossa, mas, olha só, uma carga negativa agora. Colocar uma carga negativa aqui, com o movimento também para a direita. Falar, já sei fazer. FBV, faça FBV. Então faça bom vestibular. Legal, formando uma pistolinha, beleza? Agora, B, campo, como é que está desenhado ali? Para dentro, então campo para dentro. Velocidade, velocidade está para a direita. Ficou igual. Mas como a carga é negativa,
O que o sinal negativo faz com um vetor? O sinal negativo inverte o sentido do vetor. Quer dizer que se o vetor está para vertical, ó, se o vetor está na vertical, ele está vertical para onde? Para cima. O sinal negativo faz com que o sentido inverta. Então ele vai ficar vertical para baixo. Eu vou ter a força magnética atuando aqui, só que para baixo. Poxa, de novo, ó, força perpendicular ao movimento. Vai acontecer o quê? Essa partícula vai desenvolver um movimento circular. Não lembro, né? Por que é circular mesmo? Vamos lembrar da história do menininho segurando uma pedrinha? Então ele amarrou um fio, um barbante numa pedrinha e colocou isso para girar. Tá, então por que a pedrinha gira? Porque ela tem movimento, tem velocidade, mas gira porque tem uma força para dentro da curva. Opa, então quando a força é perpendicular ao movimento, o corpo está desenvolvendo um movimento circular. Olha que legal! Então eu tenho aqui uma aplicação, eu acabei de criar aqui, na verdade, um filtro de carga. Quer dizer, ao lançar diversas cargas nesse campo, as cargas positivas vão para cima, as cargas negativas vão para baixo. Perfeito, filtrei. E dá para fazer conta? Dá para saber como calcular essa força magnética? Com certeza. Essa força, chamada força magnética, ela depende de quem? Ela é uma grandeza vetorial, força. É carga que multiplica velocidade que multiplica campo, QVB. Perfeito? QVB. Ora, mas isso aqui, olha, veja, é uma operação com vetores. Aliás, diga-se de passagem, é a primeira operação que a gente está vendo aqui de produto de vetores. Realmente, quando dois vetores, ó, velocidade e campo, quando vetor velocidade multiplica o vetor campo, né, que aconteceu, ó, B e V, surgiu um terceiro vetor perpendicular. Produto vetorial, o produto entre dois vetores gera um terceiro vetor que é perpendicular ao plano formado pelos vetores multiplicados. QVB, tá aí, ó. Então, moçada, essa aqui é uma equação vetorial. Eu não uso a equação vetorial para fazer conta. Eu vou usar o quê? Eu vou usar a equação escalar. Qual a diferença? A diferença é que não tem a seta, não tem o vetor. Então vai ficar força magnética, que é igual a carga em módulo, velocidade, campo, seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Quem é θ? Θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo. Poxa, a velocidade está aqui, tangente à lousa. E o campo está perpendicular à lousa. Então, entre os dois, formando ali, ó, 90 graus. Entre o campo, que está entrando na lousa, e a velocidade que é tangente. Ora, entre esses dois, velocidade tangente e campo entrando, formando 90 graus. Opa, então, quanto que daria o seno de 90? 1. Opa, então era só fazer o quê? QVB. Legal? Tá? Então, força magnética, carga, velocidade e campo. Show? Valeu, galera!